Vou fazer uma singela homenagem à Nádia Gottlieb e fazer esse vídeo agora um pouco com a perspectiva que ela, de alguma forma, me ensinou a olhar para o Machado e dizer o seguinte: é interessante a gente fazer perguntas para o Machado, para ler a obra do Machado. E não esperar uma resposta para essa pergunta, uma resposta final. Ah, a resposta é essa. A gente não vai ter isso. Então, acho que essa é uma estruturinha que a gente pode usar para brincar com o Machado. Brincar de ler o Machado. Vamos fazer perguntas para as quais a gente não terá uma resposta fechada. Então, vou fazer uma pergunta para o Brás Cubas. O Brás Cubas, personagem, ele é um aristocrata de primeira ou de segunda linha? Por que essa pergunta? Aristocrata porque ele não faz nada. O Brás Cubas veio no mundo a passeio, né, gente? Ele não faz nada, vive mimado desde criança. O que faz o Brás Cubas? Ele vive super bem, né? Não é aquele típico personagem que não sua uma gota para fazer nada, para ter a boa vida que tem. Jantares maravilhosos, serviçais, criados, festas, ou seja, ele é aristocrata. Ele não é burguês na medida em que ele não tem indústria, que ele não tem empregados que gerem produção. Provavelmente o dinheiro dele vem de herança, e uma herança que lá na sua origem provavelmente é uma herança de terras, não é? É claro também uma família que tem toda uma relação com o Estado, quer dizer, influências nos governos e que, portanto, tem benesses por essas influências, uma coisa assim absolutamente atual, de certa forma, mas que não tem na produção industrial, na produção das coisas, um ponto relevante, né? E que, portanto, se alguém tem isso ali, e isso, na verdade, é sempre visto de uma forma... O burguês é visto pelo aristocrata como o Cotrim é visto pelo Brás Cubas, né? Como um ser um pouco inferior, porque ele que tem essa coisa de lidar com escravo e tal, né? De ser meio bruto, enfim. Então, assim, ele que põe a mão na coisa suja, entendeu? Quer dizer, o Brás Cubas ele vai ficar com com as benesses, mas assim, ele não vai pôr a mão no pesado, né? Em nenhum nível de instância ele vai pôr a mão na sujeira. Dito isso, então, sobre a aristocracia do Brás Cubas, vamos voltar para a nossa pergunta. Ele é um aristocrata de primeira ou de segunda classe? E o que seria isso? Já dissemos o que é um pouco, de forma simplória, o que é um aristocrata no Brasil do século XIX. O que seria um aristocrata de primeira classe? Seria provavelmente um protagonista das ações. Então seria alguém que exerceria um cargo de influência, ou teria uma posição de destaque, de poder na sua sociedade. O Brás Cubas não tem. Ele é sempre aquele que o pai, a família, meio que vai tentar ajudar a ser alguma coisa e lá na ponta ele não consegue. Não é ele que vai ser o protagonista. Então, se a gente for pensar no Lobo Neves, que é o seu opositor principal, político, né? Quer dizer, quem vai conseguir lá aquela posição, quem acaba conseguindo é o Lobo Neves. E o Lobo Neves, por conseguir uma posição de destaque político maior do que o Brás Cubas, acaba que a Virgínia prefere casar com o Lobo Neves. Nesse sentido, o Brás Cubas fica no segundo lugar. Porém, a Virgínia é amante do Brás Cubas. Então, curioso, quer dizer, ele não está lá naquela posição, mas ele também não tem o prejuízo de ser o marido traído. Muito pelo contrário, ele é o amante da Virgínia. Então, o Lobo Neves ficou com aquela posição, ele aparentemente está com uma segunda posição, mas que se eu olhar em outra perspectiva, talvez seja o contrário. Quer dizer, o Lobo Neves é que vai ter essa pompa social
e a esposa, mas no fundo quem fica com a esposa no dia a dia, quem é o amante da esposa é o Brás Cubas. Quando a gente pensa também nele como... Bom, ele não casa, né? Que é uma temática ali que passa o livro, né? Quando ele se envolve lá com a Marcela, ele meio que é enganado pelas circunstâncias e vem o pai e resolve o problema dele, né? De novo, ele como alguém que não consegue dar conta das suas próprias situações e que alguém vai, ou a situação, vai acabar resolvendo por ele, né? Mas ao deixar a situação resolver por ele, muitas vezes ele não passa, portanto, pelo desgaste natural de quando você toma decisões e de quando você assume o protagonismo por certas ações, né? Então o pai vai dar o dinheiro para Marcela assumir do mapa. Depois, quando tem aquele outro caso com a Eugênia, que é a coxa de nascença, e aí é curioso assim que ele começa a se aproximar dela e ele acha que ela é uma moça encantadora, né? Uma moça que até seria digna de casar com ele, apesar da sua origem humilde, porque, enfim, ela é muito refinada, né? Mesmo na sua posição social, uma moça aparentemente muito singela, muito boa de sentimentos, até o momento que ele percebe que ela puxa de uma perna, né? Que ela é coxa. E aí aquilo, de alguma forma, mexe com ele, né? E ele meio que fica ali, né, tal, e aí vem aquela história da borboleta, né, da borboleta negra que aparece no quarto. Bom, resumo da ópera, ele sai pela tangente, né? Então também ele não tem a coragem de assumir aquilo para ela. Ele não diz exatamente isso, mas assim, para ele no fundo parece que não é o que ele quer apresentar uma esposa para ele que tenha essa característica. Então, novamente, ele acaba, por uma conjuntura, ficando num segundo plano. E, portanto, sem pagar o ônus de certas decisões, né? É sempre isso. Ele meio que se esquiva de decidir, ele se esquiva de entrar em disputa. E com isso ele vai ter algumas consequências para ele positivas e em algum sentido ele ao mesmo tempo sempre vai estar em segundo lugar, né? E isso de alguma forma vai acompanhar o Brás Cubas durante a sua vida. Quer dizer, ele está sempre... Aí ele tem aquela história do emplastro, né? No final... Então parece que ali ele vai conseguir assim, aquela posição, aquele destaque que ele quer e depois de novo as coisas não caminham dessa forma que ele imaginou no primeiro momento. E aí de novo acontece essa mesma, de uma certa forma, essa mesma estrutura. Então se a gente pensar, ele é de primeira, de segunda classe? Não sei, quer dizer, não tem uma resposta, acho que ele tem elementos de uma primeira classe na medida em que ele faz parte dessa classe e ele almeja estar ali. Em algum momento também, em alguma instância, ele é de segunda classe na medida em que ele nunca é o protagonista, né? Ou seja, ele nunca recebe os holofotes máximos que a posição aristocrática poderia lhe proporcionar. Porém, ele também não tem todo o ônus de ser o protagonista. Então ele consegue ter a Virgília talvez numa situação até mais agradável do que como primeira-dama. Ele consegue ter as relações que ele quiser e não ter uma esposa. Ele consegue não ser corno na sociedade, como é o Lobo Neves. Ele consegue viver a sua vida absolutamente confortável. Talvez alguns problemas da vida dele sempre vão ser resolvidos por outros. Ele não vai ter o desgaste de tomar certas decisões, o que chamaria para ele determinadas responsabilidades, que talvez seja alguma coisa que ele evite, no fundo. Ele parece que quer, mas não quer.
Então a gente vai ter assim, possibilidades de ler. Essa foi uma pergunta, a gente poderia fazer qualquer outra pergunta para a personagem do Machado. Mas aí, né, quando a gente faz uma pergunta, a gente vai fazer uma pergunta que o livro dele, do Machado, sempre vai nos dar a possibilidade de múltiplas respostas. E isso é que é o barato do autor. Quer dizer, e por quê? Justamente porque ele tem essa escrita, que é uma escrita em que a superfície é compreensível, mas é o implícito, é o sugerido que é o que é a protagonista. Então talvez assim, a própria obra do Machado seja essa metáfora que a gente está falando. Quer dizer, se eu quiser, que a gente fez essa pergunta para o Brás Cubas, que a própria obra do Machado representa isso. Quer dizer, é uma obra em que você tem o protagonismo do enredo superficial, ou na verdade o protagonismo está no implícito, né? Uma coisa junto com a outra, que assim, você não tem uma resposta fechada para isso. Acho que a obra ela vai permitindo que a gente interprete de forma diferente, faça perguntas diferentes, e o que é mais bacana, no fundo, e que é o desafio muitas vezes do leitor, você pode fazer perguntas e você nunca vai ter uma resposta, você vai dizer, não, agora eu matei essa charada. Acho que o Machado é essa charada que a gente nunca consegue matar de forma completa.